Com a chegada do final do ano, a história se repete e eu vim aqui falar para vocês quais são as 12 leituras prioritárias para o ano de 2025. Chegando para o penúltimo vídeo do ano aqui no canal do Sujeito Literário, já de antemão aqui agradecendo a vocês que acompanham os nossos conteúdos, que são parceiros do canal, seja estando inscritos, seja comentando, seja compartilhando o nosso conteúdo, enfim, interagindo aqui com este canal. Eu aprendo muito com vocês, tenho descoberto várias literaturas interessantes. E mais do que isso também um agradecimento muito especial para ti que é membro do Sujeito Literário ou que está considerando a possibilidade de se tornar membro no ano de 2025. Fica este convite, que é o que nos ajuda também na manutenção deste canal e no projeto que temos para que ele possa evoluir cada vez mais e a gente possa inclusive produzir mais conteúdos durante a semana com uma periodicidade maior. Minha saudação especial, esse vídeo está indo ao ar no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, então que tenhas aí uma noite muito agradável ao lado das pessoas que tu ama e que te amam certamente, e que a gente já comece a refletir não só sobre os livros que vamos ler em 2025, mas também sobre tudo aquilo que queremos melhorar para o ano que está se aproximando, aquilo que queremos deixar para trás. Sempre temos que rever as nossas condutas, aquilo que a gente pode melhorar. Acho que é sempre uma época do ano interessantíssima, não só em relação à leitura, mas em todos os aspectos das nossas vidas. Antes de começar a te mostrar os 12 livros que escolhi para o ano de 2025, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui com relação aos 12 livros da minha meta de 2024. Eu vou deixar o link na descrição para quem estiver chegando agora no canal, acompanhar os 12 livros que eu me propus a ler em 2024. Praticamente eu li todos, não cheguei a ler na totalidade, alguns ficaram, e é estes que eu quero te mostrar. Por exemplo, vou começar aqui pelo livro que estou lendo neste momento. Pode ser que a leitura já esteja concluída, porque este vídeo é gravado, mas estou lendo e gostando demais de Oliver Twist, de Charles Dickens, e vai ser um dos livros que vai ser resenhado agora, em breve, aqui no canal. Provavelmente no início de janeiro você já tem a resenha do livro Oliver Twist. Este outro livro aqui, do Salman Rushdie, Quixote, eu acabei colocando na minha meta, não dei conta de ler no ano de 2024, não vou dar conta, mesmo que ainda falte uma semana, pouco mais de uma semana, para que eu pudesse fazer essa leitura. Pode ser que eu comece ela ainda em 2024, mas será concluída também em 2025 e virá em formato de resenha para o canal, podem ter certeza. Falarei desse livro aqui, como falarei também deste outro livro que estava na minha meta, O Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, que eu acabei, esse sim, empurrando para 2025, porque ao ler a biografia do Fernando Pessoa, escrita pelo Richard Zenit, que já tem resenha aqui no canal também, eu deixo na descrição, eu me dei por conta que seria uma experiência muito melhor fazer a leitura após ter lido a biografia do Fernando Pessoa, e não me enganei, viu? Farei essa leitura certamente também em 2025. Estes aqui não entram nos 12 que eu vou te mostrar, só estou comentando com vocês. E uma outra obra interessante é esta obra aqui, Toda a Mafalda, lembram? Não sei, quem acompanha mais tempo deve lembrar, estava entre os 12 livros prioritários para 2024, mas eu tô lendo essas tirinhas e tô gostando bastante, gente. E, assim, eu não quis apressar a leitura das tirinhas, não tem porquê, não teria razão. E aconteceu algo muito interessante, aqui no final do ano de 2024, em dezembro, foi inaugurado na Praça Coronel Pedro Osório, aqui em Pelotas, na cidade onde eu resido, uma escultura da Mafalda, que está ao lado de uma outra escultura do Betinho, que é um personagem do André Macedo, que é um cartunista aqui da minha cidade. Então, nada mais justo que eu vá lá, tire uma foto ali com a Mafalda e o Betinho. Essa escultura é do Pablo Irgan, acredito que seja assim que se pronuncie o nome dele, o artista que construiu essas esculturas que estão ali à disposição na Praça Coronel Pedro Osório, e eu vou lá em algum momento, vou me sentar ali, vou fazer um registro ao lado da Mafalda e do Betinho, que me acompanhou muito também na minha vida e adolescência, e eu sempre acompanhei o André Macedo, eu acho um grande cartunista. Então, Quino e André Macedo homenageados na Praça Coronel Pedro Osório aqui em Pelotas, me deixou muito contente. E além disso, estou lendo ainda a obra poética do Fernando Pessoa, ainda estou no volume 1
Acredito que essa seja uma obra que eu vá concluir ainda em 2025 e, enfim, talvez eu traga ela em formato de resenha, ou quando eu concluir os 2 volumes, né? Aqui começa com cancioneiro, tem quadras que são colocadas numa parte ali do livro, mais pelo meio do livro, que é por onde eu estou neste momento. Depois a gente vai ter no volume 2, essa edição é da Nova Fronteira, a gente tem ali os poemas do Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, do Ricardo Reis. Então acho que vai ser bem legal talvez falar desse box quando eu concluir a leitura dos 2 volumes, mas é isso, poemas e aqui as tirinhas da Mafalda, não vou me apressar em ler, eu não consigo ler poemas de forma rápida, porque às vezes é 1 ou 2 e eu paro ali, gente, paro ali e fico refletindo, fecho e quero ficar com aquele poema naquele dia, então vai aos poucos mesmo. Vamos começar agora então a falar dos 12 livros para 2025, já deixando um grande abraço para o Daniel Barbosa. Acredito que seja esse o sobrenome, Daniel, se não for, me corrige nos comentários, por favor. Me deu 2 dicas de ouro aqui, uma delas eu já estava de olho há mais tempo, a outra foi uma novidade para mim, então vou falar das 2 para vocês. O Daniel me indicou Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, eu sei que tinha uma edição antiga, eu já tinha há muito tempo colocado lá como prioridade para dar uma olhada nesse livro. Eu li Vamos Comprar um Poeta, do escritor português Afonso Cruz, e gostei demais, tem resenha aqui no canal. E o Daniel me disse que este livro era algo assim que não poderia se deixar passar. Eu já tinha essa expectativa de fazer a leitura, então aí eu fui com mais vontade ainda na escolha desta obra. Foi uma das primeiras que eu selecionei para o ano de 2025 e vou dividir com vocês, como sempre faço, do que se trata, aqui falando conforme a apresentação da Dublinense. Então diz o seguinte: em um Oriente ficcional circulam vários personagens fascinantes: o pragmático dono de uma fábrica de tapetes, sua esposa herege, uma mulher que sonha em se casar, um hindu que deseja ser o seu marido, um poeta mudo, uma criança perdida e outra encontrada. Cada um deles carrega características notáveis, uma marca dos romances de Afonso Cruz. E suas trajetórias nos falam de perda, solidão, amor e religiosidade. Uma narrativa tocante e inventiva que ultrapassa as diferenças entre Oriente e Ocidente para falar sobre como, onde quer que estejamos, nunca estamos absolutamente sós. Afinal, tudo está entrelaçado como na tapeçaria, onde o primeiro ponto não está separado do último, e se alguém se mexer num deles, mexe inevitavelmente nos outros. Que apresentação incrível, fantástica mesmo, e que livro que eu estou com muita vontade de ler. Vou deixar aqui separado, então. Este é um dos meus livros prioritários para o ano de 2025. O outro, que também é indicação do Daniel, é da Patrícia Mello, uma autora nacional contemporânea. O livro é Menos que Um. E este livro aqui fala o seguinte, que é um romance que se agita como um líquido inflamável submetido a alta temperatura. A Patrícia Mello constrói uma narrativa caleidoscópica, as inúmeras batalhas cotidianas da sobrevivência de uma vasta gama de personagens. E aí, entre estes personagens, nós temos aqui destaque para camelôs, flanelinhas, desempregados, bêbados, ladrões, cracudos e catadores. Gente que tem como destino inevitável o fato de, por força das circunstâncias, ter que viver nas ruas. O Daniel já vem acompanhando aqui o Sujeito Literário há bastante tempo, sabe do meu interesse, do meu gosto por esse tipo de literatura, e aí ele foi na mosca, me indicou essa obra. Se não me engano, já é o 13º livro da autora, até vou confirmar com vocês. Exatamente, 13º livro. Eu tinha lido aqui um pouquinho antes de entrar no ar, não tinha bem certeza, sabia que não é uma obra das suas primeiras obras, né? A Patrícia Mello, uma das escritoras mais consagradas da literatura brasileira, e eu ouço falar muito bem, e não li nenhum livro dela, então vai ser... Aqui tem várias situações, né? vários elementos que provoquem a minha leitura, e farei isso, então realizarei a leitura de Menos que Um também em 2025. Outro autor que estou devendo aqui no canal, este eu escolhi a dedo, assim, há horas quero ler alguma obra deste autor nacional também, Osman Lins, O Fiel e a Pedra. Eu poderia ter escolhido diversas obras, tem outras mais conhecidas, peças de teatro, vocês acompanham aí aqui pelo YouTube muita coisa a respeito desse autor, mas eu fui neste livro aqui, que diz o seguinte: um fiel de balança, obstinado em manter-se íntegro e retilíneo,
enfrenta uma pedra de moinho que não sabe se não destruir, reduzir a pó os feitos e determinações alheias. Na saga quase mítica de Osman Lins, um homem encara, armado apenas de seu caráter e do amor da esposa, um inimigo poderoso e mesquinho, a quem a retidão alheia parece irritar cada vez mais. No Nordeste dos anos 30, Bernardo, no limiar dos 40 anos, perdeu um filho e deixou um emprego público para não compactuar com desonestidades. Sem alternativa, ele aceita a oferta inesperada de um amigo, cuidar do armazém de uma propriedade distante e isolada, com permissão e estímulo para se tornar um pequeno agricultor e pecuarista. Esse amigo, entretanto, ao descobrir que a mulher era adúltera, passa para o nome do irmão, Nestor, algumas propriedades, a fim de salvá-las da partilha de bens do divórcio, e acaba tendo uma morte suspeita. Nestor torna-se dono da propriedade onde ele mora, e Bernardo não esconde que suspeita do novo patrão no assassinato do amigo. Nestor é tão inflexível quanto Bernardo, mas na determinação de conseguir o que deseja, não importam quais sejam os métodos exigidos. Do confronto entre duas personalidades tão díspares e tão determinadas, Osman Lins extrai uma história de dimensões míticas, um arquetípico confronto do bem contra o mal, situado no Nordeste brasileiro da década de 30. Olha, eu acho que vai ser uma grande leitura, a minha porta de entrada na obra do autor, e fica aí então esse convite para vocês também, para quem ainda não leu nenhuma obra do Osman Lins, ou para quem já leu, comente aí se já leram este livro em específico, porque eu tenho, olha, muita expectativa com essa leitura e acredito que tem tudo para ser o primeiro de muitos livros que eu vou acabar lendo deste autor. Agora vem comigo nessa obra aqui, tem bastante livro interessante que eu nunca comentei com vocês aqui no canal do Sujeito Literário, nunca falei para vocês e que vão ser novidades. Também é uma forma de privilegiar assim, quem acompanha mais tempo o canal, vendo eu falar sobre diferentes livros aqui. Pode ser que desperte, que aguce a vontade de todos vocês, os que estão chegando agora, os que já acompanham há mais tempo. Eu tenho essa preocupação também quando escolho estes livros para comentar no canal. Então, Witold Gombrowicz, olha que nome confuso, e o nome do livro é Verdirk. Mas é uma novidade para mim, a começar por essa capa. Dá uma olhada nessa capa aqui, que coisa fantástica esse livro da Companhia das Letras. Eu de cara, quando bati o olho nesse livro, e já faz um tempo, eu já tenho ele na minha estante faz um tempo, eu achei curioso tudo. O nome do autor, Witold Gombrowicz, o nome do livro, Verdirk, e tendo o prefácio da Susan Sontag, eu fui ver também, né, um autor polonês que estudou filosofia, economia na França, um cara que é um intelectual. O que eu poderia esperar dessa obra tão diferente e com essa capa também tão inusitada? Né? Ele diz o seguinte: prestes a completar 70 anos, este livro é um marco do modernismo europeu. Ainda mantém sua juventude e em sua primeira edição brasileira, Verdirk, do celebrado polonês Witold Gombrowicz, conta a história de Jósio, um escritor de 30 anos que ao acordar numa terça-feira qualquer, olha, ainda numa terça-feira que é a data que sempre tem vídeo semanalmente no Sujeito Literário às 19 horas, ele foi acordar justamente numa terça-feira qualquer, se vendo transformado num moleque, depois de ser raptado por um professor misterioso e levado de volta ao estranho mundo adolescente do colégio. Enquanto ele tenta fugir desse pesadelo de olhos abertos, nosso anti-herói enfrenta novas aventuras errantes, nesta fábula alucinada em que o verdadeiro protagonista parece ser a imaturidade. Eu fiquei muito curioso por essa obra, por todos esses elementos que eu coloquei para vocês. Se alguém que estiver acompanhando esse vídeo já fez essa leitura ou já leu algum livro deste autor, por favor, deixa aí nos comentários. Mas fica o convite para vocês também irem atrás, de repente, não sei se dessa ou de outra obra do autor, parece que é algo muito legal e eu vou descobrir neste ano de 2025. Da mesma forma que um outro autor com um nome bastante difícil de pronunciar, eu estou me desafiando hoje aqui, Mircea Cartarescu, o livro Nostalgia. E olha, se não me engano, mas foi mais de um que comentou aqui no canal, teve mais de uma pessoa que me indicou, mas o Daniel também me sugeriu a leitura desta obra aqui, do Mircea Cartarescu, e é uma obra que, dentre as que eu tenho aqui, eu tenho Solenoide, também ganhei de presente de aniversário da minha irmã, já comentei com vocês. Entre as duas, por Solenoide ser também um calhamaço, um livro mais extenso, eu coloquei entre as duas aqui Nostalgia.
Nostalgia rompe convenções, a começar com sua própria estrutura. É um romance composto de 5 partes autônomas, mas relacionadas estilística e tematicamente. Prólogo, o roletista, Mendébio, os gêmeos, Ren e epílogo, o arquiteto. Em todas elas há uma busca por transcendência, seja por meio de um ensandecido desafio ao destino, do feitiço das brincadeiras infantis, da descoberta do amor sem limites ou da depuração musical. Em todas elas também está Bucareste, com diferentes graus de protagonismo. Nesta importante obra da ficção contemporânea, a memória aparece como chave para a compreensão da existência e, mesmo quando fantasiosa, fundamental para a percepção da realidade. Memória caleidoscópica, de novo, que alcança períodos de formação e se funde com a imaginação indomada, os desejos desconhecidos e as transformações inesperadas da infância e da adolescência. Memória reconstruída por uma linguagem sinuosa e sedutora, repleta de descrições sensoriais, imersa na atmosfera cálida e fantástica dos sonhos perturbadores. O Mircea Cartarescu nasceu em Bucareste em 1956, é escritor, ensaísta e professor de literatura na Universidade de Bucareste. Originalmente poeta, Nostalgia é sua primeira incursão na prosa ficcional e teve uma primeira versão bastante reduzida pelos cortes da censura romena. Olha, parece ser algo inovador, experimental, um desafio para mim fazer a leitura e depois vir comentar com vocês, então aceitei o desafio. Vou fazer essa leitura certamente também no ano de 2025, se tudo der certo, e dará. Tudo vai dar certo, este ano será um ano que a gente vai ter, não só eu, todos nós vamos ter grandes e ótimas leituras. Dando sequência, uma autora que eu também quero conhecer, que eu quero poder ler as suas obras, uma autora argentina, se não me engano, conferi aqui agora, sim, ela é argentina, Cláudia Pinheiro. O livro que escolhi foi Catedrais, esta obra publicada pela Primavera Editorial, um livro que vai ser a minha porta de entrada e que fala o seguinte, do que trata a Catedral para ti, que assim como eu não conhecia esta obra. Eu sei que ela já lançou um outro livro também, Helena Sabe, alguém comentou aqui também que seria uma grande leitura, tá na minha mira, mas acabou que esse aqui foi o que eu encontrei em promoção recentemente e acabei fazendo a compra, então vou ler este primeiro, a princípio será isso, tá certo? Pode ser que durante o ano acabe trocando, de repente, por Helena Sabe. Acredito que não, acredito que esse será o primeiro. E é um livro que me chamou bastante atenção, bastante intrigante, e eu estou tentando, gente, assim também, em 2025, modificar um pouco, assim, os gêneros pelos quais eu acabo circulando. Então eu quero ir um pouco mais no suspense, na fantasia, na ficção, eu vou um pouco, trago aqui obras destes gêneros também, acabo diversificando as obras no canal, não é de um nicho específico, mas aqui eu acho que vai ser mais uma possibilidade de investir neste meu movimento. Diz o seguinte, que em um terreno baldio de um bairro tranquilo, o corpo de uma adolescente é encontrado esquartejado e queimado. Passados 30 anos, o crime continua sem solução e a família e o entorno da jovem desmoronaram. Quando finalmente a verdade é descoberta, revela a crueldade que podem conduzir à obediência e o fanatismo religioso, a cumplicidade dos medrosos e indiferentes e também a solidão e o desamparo daqueles que ousam seguir o seu próprio caminho. Em Catedrais, um suspense que se desenrola a partir de múltiplos pontos de vista, Cláudia Pinheiro investiga com maestria os laços familiares, os preconceitos sociais e as ideologias e instituições que marcam os mundos privados e nos presenteia com uma visão comovente e corajosa, precisa como uma flecha cravada no coração deste drama secreto. Aqui então Catedrais, da Cláudia Pinheiro, mais uma das minhas prioridades para este ano de 2025. Vou dar sequência com um livro que está bastante badalado por conta do filme. Eu não li em 2025, aliás, eu não li em 2024, e vou ler em 2025 o livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, que saiu pela Alfaguara. Este livro vai falar, diz o seguinte: Eunice Paiva é uma mulher de muitas vidas, casada com o deputado Rubens Paiva, e esteve ao seu lado quando ele foi cassado e exilado em 1964, aí, contexto da ditadura civil-militar no nosso país. Mãe de 5 filhos, viu-se obrigada a criá-los sozinha quando, em janeiro de 1971,
Rubens Paiva foi preso por agentes da ditadura e a seguir torturado e morto. Em meio à dor e às incertezas, ela se reinventou. Voltou a estudar, tornou-se advogada, defensora dos direitos indígenas. Nunca chorou na frente das câmeras. Abre aspas. Foi a minha mãe quem ditou o tom, ela quem nos ensinou, escreveu Marcelo Rubens Paiva neste relato emocionante sobre o passado, as perdas e a volta por cima. Ao falar de Eunice e de sua última luta, desta vez contra o Alzheimer, ele fala também da memória, da infância e do filho. E mergulha num momento sombrio da história recente brasileira para contar e tentar entender o que de fato ocorreu com Rubens Paiva, seu pai, naquele janeiro de 1971. Quem acompanha o Sujeito Literário sabe que estes temas são muito caros a mim e que eu já trouxe aqui diversas obras, inclusive de não ficção, tratando a respeito da temática da ditadura civil-militar no nosso país, para que a gente não esqueça, para que nunca mais aconteça, e certamente esta será uma grande obra que farei a leitura no ano de 2025. Vou falar de mais uma autora nacional contemporânea que eu ainda não tive o contato, então eu disse, bom, agora é obrigatório, não passa. E eu já tenho vários livros dela na fila que eu quero ler, ainda não adquiri, mas vou começar por este aqui, tá certo? Da Maria Valério Rezende, 40 dias. Vou fazer essa leitura também em 2025. 40 dias no deserto, 40 anos. É o que diz ou escreve Alice, a narradora deste romance magistral, ao anotar no caderno escolar pautado com a imagem da boneca Barbie na capa seu mergulho gradual em dias de desespero, perdida numa periferia empobrecida que ela não conhece, à procura de um rapaz que ela não sabe ao certo se existe. Alice é uma professora aposentada que mantinha uma vida pacata em João Pessoa, até ser obrigada pela filha a deixar tudo para trás e se mudar para Porto Alegre. Mas uma reviravolta familiar a deixa abandonada à própria sorte, numa cidade que lhe é estranha e impossibilitada de voltar ao antigo lar. Ao saber que Cícero Araújo, filho de uma conhecida da Paraíba, desapareceu em algum lugar dali, ela se lança numa busca frenética que a levará às raias da insanidade. Vou corrigir este grave erro de não ter lido nenhuma obra da Maria Valéria Rezende até os dias de hoje, e eu tenho assim uma expectativa enorme de que este seja apenas o fio da meada. Eu vou começar lendo esta obra e depois vou acabar lendo as suas outras obras, porque todas me parecem muito interessantes. Vou te falar de mais 3 livros para fechar os 12 para este ano de 2025, dizendo que aqui agora eu procurei fazer uma coisa que vai a carona do que eu já tenho dito para vocês. Vou trazer 2 autores clássicos, eu tenho procurado ler sempre um ou outro autor clássico, que eu ainda não tive contato, tive pouco contato, e fiz isso em 2024, vocês vão ver nas resenhas que tem aí no canal, para quem ainda não assistiu. Também podem acompanhar nos vídeos onde eu falo destes autores, quando pretendia lê-los, né? Então, nas leituras que eu programei para o ano de 2024. E vou te falar a respeito deste autor aqui, Thomas Mann, e o livro Mário e o Mágico. Vai ser o meu primeiro livro que eu pretendo ler deste autor. Escolhi Mário e o Mágico, tenho outras obras dele aqui, tem a Montanha Mágica, por exemplo, mas por ele ser, obviamente, um texto mais curto, acho que se propõe mais como porta de entrada. Eu quase escolhi os contos, que eu também tenho, e também foi publicado pela Companhia das Letras, os contos reunidos do Thomas Mann. E pode ser que este seja um segundo livro, ainda neste ano, que eu vá ler. Mas para cá, para tentar firmar esse compromisso, até porque a sinopse da obra me interessou por demais, eu vou conversar com vocês aqui, acabei escolhendo este aqui. Irritabilidade, raiva e um humor peculiarmente malicioso caracterizam as férias em família do narrador de Mário o Mágico, na Itália. A inquietação dos personagens aumentará pela presença do ilusionista. Esse ilusionista cuja performance consiste em aterrorizar e humilhar seu público, subjugando a sua própria revelia. Em um ataque direto à dignidade humana, a apresentação encontra sua vítima perfeita no garçom Mário, que deve se submeter às vontades do mágico sem restrições, até que uma tragédia se instaura. Esta novela de Thomas Mann, publicada em 1930 e candente de atualidade, pode ser tida como uma das primeiras obras da literatura mundial a captar com precisão aspectos fundamentais da mentalidade que propiciou o alastramento do fascismo no século XX.
e acho que me parece uma grande obra, uma novela, né, um texto curtinho, mas que vai abordar aí os horrores do fascismo, né? E esse é um outro tema com o qual eu costumo me defrontar bastante aqui no canal, não só em livros de ficção, mas também de não ficção. Acho importantíssimo que a gente traga à tona para discutir frequentemente esta temática e evitar que os discursos totalitários possam cada vez mais voltarem com novas roupagens e conquistar corações e mentes. Precisamos estar sempre atentos. E trouxe também para cá mais um clássico que eu quero ler neste ano de 2025, do Tolstói, que é um autor que eu só tive um primeiro contato lendo A Morte de Ivan Ilitch há muito tempo atrás. Inclusive nem trouxe resenha desse livro para o canal, pode ser que traga, pode ser que eu faça uma releitura. Eu estou começando a anotar livros que eu preciso reler. Acho que é porque eu já estou ficando velho, então aqui aos meus 41 anos de idade já comecei a pensar em livros que eu pretendo reler até os 50 anos. Então vamos ver, certamente vai ter muita coisa que eu vou acabar relendo, falando com vocês aqui, enfim. Mas este livro aqui, Padre Sérgio, é o livro que saiu pela Companhia das Letras, que eu separei para estar entre as minhas prioridades neste ano de 2025. Para espanto geral, há um mês de se casar, o príncipe Stefan Kasatsky decide deixar tudo de lado, rompe o noivado, abandona a carreira militar em ascensão, afasta-se da vida luxuosa da corte de São Petersburgo e segue para o monastério. Escrito em 1890, Padre Sérgio reúne as principais preocupações e motivações que marcaram o fim da vida de Tolstói. A súbita conversão do protagonista diz muito sobre aquilo que o autor pensava da vida mundana, repleta de tentações, ambições e orgulho, em oposição ao rigor do mundo eclesiástico, regido pela privação e pela obediência. Ao refletir sobre os dilemas do príncipe, a novela joga luz sobre a religião, a moral e as verdadeiras aspirações do protagonista, bem menos puras do que pareciam à primeira vista. Complexa e concisa, Padre Sérgio é uma obra-prima singular da literatura russa, com a tradução aqui da Beatriz Morabito. Então acho que é um livro curto, também uma novela, que tem toda a possibilidade de eu fazer essa leitura e trazer para vocês aqui as minhas observações ainda no ano de 2025. E os outros dois aqui, uma novidade, eu aí arriscando em outros gêneros. As Primeiras Vidas de Harry August. Este livro aqui, o que tudo indica, é um livro que tem alguma coisa de ficção, enfim, da Claire North, mas Claire North, na verdade, é o pseudônimo de Catherine Webb. Acredito que seja assim que se pronuncia o nome da autora, e é um livro curioso. Você sabe que eu estava olhando aqui na minha estante pensando que outro livro assim diferente eu posso ler, colocar ali como um desafio, como meta e trazer como novidade ali para o pessoal que acompanha o canal, e aí me defrontei com esse, me pareceu bem interessante a sinopse, que diz o seguinte: certas histórias não podem ser contadas em uma única vida. Harry está no leito de morte outra vez. Não importa o que faça ou que decisões tome, toda vez que Harry morre, volta para onde começou. Uma criança com a memória de todo o conhecimento de uma vida vivida diversas vezes. Nada nunca muda. Até agora. Harry está perto da sua 11ª morte, quando uma garotinha de 7 anos se aproxima da cama e diz: quase perdi você, Dr. August. Eu preciso enviar uma mensagem de volta no tempo. O mundo está acabando, como sempre, mas o fim está chegando a cada vez mais rápido. Então, agora é com você. Este livro conta a história do que Harry faz em seguida, do que fez antes e do que fará para tentar salvar um passado inalterável e mudar um futuro inaceitável. Me pareceu bastante curioso. Peguei então essa obra aqui para colocar entre as minhas prioridades. Livro que saiu pela Bertrand Brasil. E agora eu vou encerrar com esse cara que é, como vocês sabem, a minha grande referência, tanto enquanto jornalista, mas enfim, umas pessoas que eu admiro muito, sim, personalidades que já nos deixou, infelizmente. Estou falando deste livro aqui e deste cara aqui, Antônio Abujamra, o livro Rigor e Caos, que é organizado pela Márcia Abujamra, que é sobrinha do Antônio Abujamra. Esse livro, gente, parece ser algo assim, ó, muito legal. Tem uma série de ilustrações, eu vou tentar botar aqui sem dar tanto reflexo, né?
No fim, começou a escurecer aqui, vocês vão ver que tem uma diferença de luz em várias partes do vídeo. Eu tive que acender uma outra iluminação ali atrás para poder ficar mais claro aqui, e até acho que está dando para enxergar bem, assim, né? Algumas imagens ficam melhor, outras ficam um pouquinho mais estouradas. Mas enfim, esse aqui é um livro que conta a trajetória do Antônio Abujamra, toda a sua trajetória, esse sujeito tão interessante, diretor de teatro, jornalista, um cara que é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, e diretor de teatro e televisão, né? E além de ator, é claro. E é alguém que eu sempre me perguntei, não tem nenhuma biografia a respeito do Antônio Abujamra, não é possível que ninguém tenha escrito isso. E aqui, o que tudo indica, a sua sobrinha acabou ouvindo não só as minhas súplicas, mas acredito que de muitas das pessoas que acompanharam o trabalho dele, inclusive à frente do programa Provocações na TV educativa, né, a TVE, eu acho, ou TV Cultura, né, porque a TVE era no Rio Grande do Sul, que retransmitia a TV Cultura. Eu acho que a TV Cultura teve momentos assim, ápice na sua programação, quando tinha figuras como Antônio Abujamra, levando pessoas para entrevistar, não só grandes personalidades intelectuais, artistas, filósofos, escritores, enfim, também pessoas da vida comum. Levou o morador de rua para ser entrevistado no programa. Não sei se alguém que está assistindo esse vídeo acompanhava, mas eram programas assim, todos eles memoráveis, sempre com um poema também interpretado pelo Antônio Abujamra de uma forma incrível, belíssima, como só ele sabia fazer. Então, para quem não acompanhou, vale a pena colocar aí no YouTube o programa Provocações e buscar as entrevistas realizadas pelo Antônio Abujamra. Tem aí uma enormidade de entrevistas que ele acabou realizando. Tem muita coisa legal aqui, eu estou falando com vocês e já folheando, porque dá muita vontade de olhar, gente. Então esse é um livro que eu vou ler, vou trazer em detalhes também para vocês. Não sei se vocês que estão acompanhando aí o vídeo já tinham ouvido falar, mas acho que para quem é fã, ou para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história do Antônio Abujamra, temos aqui um prato cheio. É isso, estes são os 12 livros. Quero te pedir, principalmente para ti que ficou até o final, que deixa aí nos comentários, então, aqueles 12 livros, ou 10, ou 5, ou 4, ou 3, ou 1, qualquer quantidade de livros, algum livro, pelo menos, que vocês estejam pensando em fazer a leitura no ano de 2025, se já leram algum destes livros ou autores, se tem livro que você me sugira para ler, para além deste, certamente irei ler mais do que esses 12, enfim, o espaço é de vocês, a participação de vocês aqui é sempre fundamental, sempre com respeito e sempre com uma ideia de troca de conhecimento. Eu não sou nenhuma autoridade e acho que a gente tem aqui juntos, conversando, dando dicas uns para os outros, compartilhando as nossas leituras. É isso que eu acho que vale a pena nessas trocas que se propiciam através de plataformas como o YouTube. Tá certo? Uma via de mão dupla. A gente conversa, eu falo daqui, vocês falam daí e vamos aprendendo uns com os outros. Olha quanta coisa interessante eu trouxe para as minhas leituras de 2025, graças às dicas de vocês. Semana que vem, o último vídeo do ano, o vídeo derradeiro, é o vídeo mais esperado. É o vídeo onde eu falo das 10 melhores leituras que fiz no ano de 2024. Olha a trabalheira que me deu para selecionar. Para falar a verdade, ainda estou em dúvida entre um e outro ali. Vou bater o martelo até terça-feira que vem, me comprometo com vocês. Trarei aqui então as minhas 10 melhores leituras do ano de 2024 no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.